uma noção do que essa disciplina implica, o que ela significa. Então, eu quero tomar um tempinho para fazer essa abordagem. Primeiro, que essa disciplina tem caráter institucional. Ou seja, não é uma disciplina proposta pelo curso e nem necessariamente uma disciplina proposta por quem leciona. O que eu quero deixar também informado é o seguinte: eu não sou do curso de letras, eu sou da faculdade, né, de Ciências Humanas, mas eu não estou vinculado à turma de letras, nem português nem inglês. A minha área é filosofia, eu estou ligado ao curso de filosofia. Então também essa disciplina, embora tenha esse título de filosofia ética, também originalmente não é uma proposta da turma de filosofia. E aí que eu quero entender com vocês esse caráter institucional. É a Unimep como instituição que patrocina, promove e banca a inserção dessa disciplina em todos os currículos, em todos os cursos. Tanto que essa disciplina tem equivalência para todos os cursos. No semestre passado, quando eu estava lecionando para a turma de letras, essa disciplina, tinha aluno de Santa Bárbara, da engenharia, outro era da fisioterapia, não era da área de humanas, por conta desse caráter institucional em que a equivalência é plena para todos os cursos da universidade. Então, junto desse aspecto formal, existe o aspecto também, que eu vou usar um adjetivo, um aspecto ideológico. Ou seja, a instituição, a Universidade Metodista de Piracicaba, tem por interesse, acha por bem, colocar uma matéria como essa, que tem esta emenda, que tem essa proposta de trabalho. Então, essa proposta que agora eu quero reler com vocês. O que a instituição quer com essa disciplina? Não é necessariamente o curso de letras e nem necessariamente o curso de filosofia, embora seja o curso de filosofia, a turma de filosofia, a responsável para implementar esta disciplina que é institucional. Então, vou ler com vocês. Aí, a filosofia e outras formas de conhecimento, tais como senso comum, artístico, religioso, científico e tecnológico. A filosofia e a ética, 2 pontos: moral e valores. A ética na história da filosofia e, finalmente, ética e cidadania. Você percebe como que na ementa o binômio filosofia ética está presente. A primeira frase é especificamente filosófica, tem a ver com o campo da filosofia, que tem relação com a chamada teoria do conhecimento. Nós vamos ver um pouquinho, logo de cara, na nossa sequência de temas. O segundo item, filosofia e ética, já é justamente a tentativa de articular os 2 termos. Aliás, vale a pena também usar uma ilustração. Vamos supor que a filosofia seja um armário com várias gavetas. Em cada gaveta você tem uma unidade da filosofia. Assim como em letras você tem um armário com várias gavetas, morfologia, sintaxe, semântica, na filosofia também existe um armário com gavetas. Entre as gavetas, uma se chama teoria do conhecimento, outra se chama lógica, outra se chama estética, outra se chama, que é o nosso caso, ética, tem estética e vai por aí fora. São várias as gavetas da filosofia. Então, a ética faz parte da filosofia. É uma espécie de
subunidade da filosofia. Os primeiros pensadores sobre o tema da ética foram os filósofos. E até hoje, no século XXI, a maioria dos que falam ou pensam ou escrevem sobre ética tem uma formação filosófica. Mas é também verdade que, com o passar do tempo, especialmente a partir, vamos dizer, da modernidade para cá, a ética vai se tornando independente da filosofia. É provável que você venha a encontrar, e agora, ultimamente, isso vem sendo cada vez mais notável, que pessoas que não sejam da filosofia, que não são da filosofia, estão discutindo sobre ética. Por exemplo, um campo novo da discussão da ética é a chamada bioética. Vocês já leram, ouviram bastante. E muitas vezes quem está discutindo bioética não é necessariamente filósofo, mas tem uma visada filosófica, um olhar filosófico, uma perspectiva filosófica. Por conta do quê? 2 pontos. Voltando aqui para a emenda. Porque ética diz respeito a moral e valores. Só dá para discutir ética se estas 2 palavras estiverem juntas, presentes. Moral e valor. E esse assunto da moral e assunto de valor é do campo do conceito. Porque não existe moral e não existe valor como coisa física. É metafísica. É conceitual. Eu não chego no empório e falo, seu Manuel, meio quilo de moral, por favor. Não existe isso. Mas a questão moral é um conceito. A questão valor também é um conceito. Então, quem trabalha com conceito tem, repito, uma perspectiva filosófica. Se você encontrar com teu amigo, teu colega e começar a estabelecer uma análise sobre os Jogos Olímpicos, e dessa análise vocês irem desembocando no plano dos conceitos sobre os Jogos Olímpicos, se vocês estiverem conceituando os Jogos Olímpicos, vocês estarão filosofando. Filosofar é, portanto, um jeito de tratar de forma racional qualquer coisa, real ou fantástica, a partir de conceitos. Se você quiser discutir sobre os anjos, conceitualmente, você estará filosofando sobre esse assunto. Se existe anjo ou não existe, não importa. Mas se você está conceituando sobre, você está filosofando. Então, ainda que, voltando àquele comentário, ainda que muitos que pensam e escrevem sobre bioética não sejam ou não são necessariamente filósofos, têm um olhar filosófico sobre a questão. Outro item, que é o penúltimo, a ética na história da filosofia. Porque desde lá atrás, quando eu digo lá atrás, eu estou me reportando a 2.500 anos atrás. O berço da nossa cultura ocidental, antiga Grécia e adjacências. Né? Desde o 6º, 5º século antes de Cristo, se conversava sobre ética. E essas conversas e as produções foram sendo testadas ao longo dos séculos e algumas teorias ficaram mais sedimentadas, mais consagradas. É bom que se lembre, é bom que a gente também tenha a lembrança que o primeiro pensador a escrever um livro específico sobre
ética foi Aristóteles. Ele não foi o primeiro a falar sobre ética, mas ele foi o primeiro a montar um livro sobre ética. Platão, que era antes dele, falava de ética. Sócrates, que não escreveu, falava de ética. Os anteriores, os chamados pré-socráticos, também falaram sobre ética, mas não tiveram o cuidado, ou o interesse, ou a necessidade de montar um texto, uma apostila ou um livro sobre ética. E Aristóteles fez isso. Então nós vamos começar essa panorâmica da história da estética, desculpa, da ética. Eu errei a palavra, Freud explica, né? Lapsus verbis. Mas é que, por coincidência também, o Aristóteles foi o primeiro a escrever um livro específico sobre estética. Não foi o primeiro a discutir arte, mas foi o primeiro a pôr no papel uma obra sobre arte, que ele chamou de poética. Mas isso é outro departamento, é outra aula. Hã? Não tem nada a ver. É. Não, outra gaveta. Sim e não. É outra gaveta, você falou? É. Ah, sim, isso é verdade, outra gaveta. Fica bem pertinho mesmo. Perto da outra. Então aqui na emenda nós temos a ética na história da filosofia. Então a gente vai começar com os antigos, os clássicos, vamos percorrer esses 2.500 anos até chegar em alguns nomes contemporâneos falando sobre concepções éticas. E o último item, ética e cidadania. A palavra cidadania é muito cara, muito preciosa para a instituição Unimed. Toda a instituição tem a sua carta de princípios, como todo país tem uma constituição. E a Unimed tem uma carta de princípios que é chamada de política acadêmica. E na redação, no texto da política acadêmica, está muito explícita a proposta da Unimed de promover a cidadania, a qualidade de vida cidadã. Então, não é à toa que está como interesse da instituição, nesta ementa, esta dobradinha, ética e cidadania. A ementa, como vocês devem saber, é imexível. Ela está posta e a gente acata. Outras coisas a gente pode mexer. Eu quero ler um pouquinho agora sobre objetivos. E depois vamos chegar no conteúdo programático, que é a parte do cotidiano nosso ao longo do semestre. E aí a gente pode mexer alguma coisa se for necessário, se for pertinente. Mas vou tomar mais um tempo de vocês para falar sobre os objetivos que aqui estão explícitos. Colaborar para a formação do profissional competente, reflexivo, crítico e eticamente comprometido como cidadão junto à sociedade na qual está inserido. Então, a dupla competência fica aqui no objetivo. A competência científica e a competência ética. Essa é a proposta, o objetivo, o alvo, o goal que se quer alcançar com a matéria. Onde que a gente quer chegar? Na dupla competência. Que o aluno, a aluna, sejam ou estejam qualificados tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista ético, para que a vida deste profissional tenha uma repercussão de cidadania que seja interessante. Nota ao pé da página. Esse alvo, aqui em sala de aula, ele é fundamentalmente teórico. E você há de convir que ética, a rigor, não é teoria, ética é prática.
realmente, que é o que realmente se faz. Então, há uma distância entre o que a nossa disciplina tem como espaço teórico e o que efetivamente se deve vivenciar no sentido do compromisso ético, dessa atitude de cidadania, que tem N implicações, algumas são muito que óbvias, outras a gente tem que tomar mais tempo para captar e assumir. Segundo objetivo, propiciar reflexões acerca dos diversos tipos de conhecimentos, bem como das possíveis interações entre estes diversos tipos de conhecimento e das relações desses tipos de conhecimento com a filosofia. A vida cotidiana, a vida que a gente vai levando, está acertada, está apoiada num tipo de conhecimento, que é chamado senso comum. O conhecimento empírico. Basta a gente viver que a gente vai sabendo um monte de coisa. Desde dar um nó no cadarço do sapato, né, até você decorar os dias da semana. Domingo, segunda, taratata. A gente vai vivendo, vai aprendendo essas coisas e vai vivendo essas coisas, pondo em prática essas coisas. Esse é o conhecimento do senso comum. Um outro patamar de conhecimento é o científico. O senso comum do dia a dia, o cotidiano, isso é experiência de vida. Mas o conhecimento científico não é experiência de vida, é experimentação. Outro parágrafo. A ciência se organiza e se constitui através de artifícios, que é o que significa experimentação. Você cria uma situação artificial que tem alguma relação com a realidade para testar, manipular e explorar para depois, dado o resultado, ver o que isso tem de aplicação na vida propriamente. Então, o que você faz num laboratório de ciência é uma experimentação artificial, cujo fim, cujo objetivo é tentar depois retornar à realidade propriamente dita da vida para interferir, alterar em alguma medida. Mas a ciência, como tal, é um conhecimento experimental e artificial. Há um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento artístico. É o conhecimento que mexe com as sensações, com as percepções, com os sentidos, com os sentimentos. É um tipo de conhecimento. Às vezes, através de uma música, quando eu digo música, eu estou me referindo a som, não o texto verbal, seria uma canção, né? Às vezes uma música te promove ou te traz um conhecimento que você nem consegue traduzir em verbo, mas você percebe que você aprendeu alguma coisa, incorporou alguma coisa a partir daquela música. Você não é o mesmo depois daquela música, ou de um filme, ou diante de uma escultura, uma tela, pintura, enfim, diante da arte. A arte promove o conhecimento que é diferente do conhecimento científico e que é diferente do conhecimento do senso comum. Há também um conhecimento de natureza mais imaginativa, que é o conhecimento
espiritual ou religioso. É um conhecimento que às vezes está formatado em religiões, às vezes não está formatado em religiões, mas implica num exercício de imaginação e numa ligação com o sentido da vida, ou com a invenção de um sentido para a vida. É um outro tipo de conhecimento, que a ciência não dá conta, que a arte não dá conta, embora a arte esteja muitas vezes dentro da experiência da imaginação, da espiritualidade, e que o senso comum também não dá conta. É um outro tipo de conhecimento. E tem o conhecimento filosófico, que é o que nós estamos aqui desenvolvendo, que é um conhecimento que privilegia o conceito e tenta sistematizar o conceito. Eu fui há pouco dizendo de um, de outro tipo de conhecimento, né? Falei do senso comum, falei da ciência, falei da arte, falei da espiritualidade. Né? Esse exercício que eu fui fazendo é um exercício de conceitos. Fui conceituando, né? Então o que eu fiz? Exercício de conhecimento filosófico. Então, esse é um outro objetivo que a gente tem na nossa disciplina. Perceber os diferentes tipos de conhecimento. E sempre me parece razoável, prudente, aconselhável, admitir que os diferentes tipos de conhecimento não são entre si necessariamente excludentes e que não deve haver entre estes tipos de conhecimento alguma postura de desqualificação do diferente. Eles podem ser conhecimentos complementares. Dependendo da circunstância, você precisa de um tipo de conhecimento. Outro item: abordar as relações entre a filosofia, a ética, a moral e a cidadania. E o último objetivo: refletir sobre as relações éticas e epistêmicas. Opa, palavrão aí. Epistêmicas são, é um adjetivo, né? Relacionado à ciência epistêmica. Refletir sobre as relações éticas e científicas da atuação humana frente à realidade, apontando perspectivas críticas para o mundo contemporâneo. Então, eu falei, e agora eu dou a oportunidade a você, se você tiver alguma observação, alguma pergunta, alguma coisa que você queira complementar sobre a emenda e objetivos, pode falar para a gente trocar figurinha. Tudo em ordem? À medida que eu estiver falando, se você tiver alguma observação a fazer, é só se manifestar. Pois bem, a dinâmica vai ser a mais tradicional, que eu vou estar aqui discutindo alguns textos com vocês e vocês terão acesso a esses textos, e aí é legal a gente estar dialogando a partir do texto. Na bibliografia estão os textos. A bibliografia básica está aí, o primeiro livro citado é esse que eu tenho em mãos, das duas professoras, Maria Lúcia Aranha e a Maria Helena Martins, e o Filosofando. Na biblioteca você tem várias edições, então pode ter capa diferente. E aqui, ninguém pegou ainda texto lá no Xerox, né? Eu vou montar uma pasta para nós lá, porque eu tenho alguma coisa das pastas anteriores.
Então eu vou ver o que a gente mantém, o que a gente altera. E como o curso aqui é de letras, eu vou privilegiar umas temáticas desse livro. Se fosse um curso de engenharia, eu ia privilegiar outras temáticas, certo? Mas sempre a questão vai ser a filosofia, o conhecimento e a ética. Como nós estamos em letras, eu vou privilegiar o começo desse livro, que trata de cultura e entendendo cultura como principalmente linguagem. E eu acho que no nosso caso, letras, tem tudo a ver com linguagem. Então eu vou estar colocando lá um texto que vai tratar de cultura, linguagem, e uma coisa que eu não uso em outras classes, eu vou usar com vocês, é um texto, logo no começo também, que está dentro do assunto linguagem, que vai falar sobre signos, tipos de signos. Que eu acho que isso é muito relevante na formação de vocês. Eu não, como eu disse, eu não sou da área de letras, mas os meus estudos passam também pela discussão dos sistemas de signos, que é chamado de semiótica. No curso de vocês, eu acho que não tem uma disciplina com esse título de semiótica, mas os professores de vocês estudaram semiótica. Semiótica é uma palavra grega que significa o estudo sobre os signos, sobre os sinais. A linguagem verbal é um tipo de signo. Na hora que eu fiz isso, é outro tipo de signo gestual. E alguns, sem usar o verbo, usaram outro signo gestual balançando a cabeça. São linguagens que estão codificadas. Dependendo da cultura, há uma codificação específica. Por isso que é muito importante você, até no âmbito da semiótica, no sentido prático, quando estiver em contato com outra cultura, visitando outra cultura, saber exatamente o que o gesto significa. Porque vai que você faz um gesto que lá complica. Certo? Em algumas culturas, você faz esse gesto aqui, ó, para nós é figa, é sorte. Não é bem isso que significa em outras culturas. Isso aqui é um gesto de fornicação. Mas é o mínimo. E é compreensível, né? E então os gestos constituem linguagens não verbais. São signos. Eu quero conversar um pouco sobre isso também com vocês, ligando com ética, que agora acabei de dizer, uma hipótese de relacionamento com outra cultura, e você faz um gesto que não é o que você gostaria de comunicar, aí eticamente a coisa pode ficar complicada. Não é? Pode ficar complicada. Então, esse é o livro que eu vou privilegiar. Mais para o final do livro, tem um capítulo que tem o título Concepções Éticas, que faz aquela panorâmica desde antes de Cristo até o contemporâneo. Então eu vou ficar muito voltado para esse livro. Temos também na bibliografia um outro, está ali, que é da Marilena Chauí, Convite à Filosofia. É um belo texto também. Tanto o Filosofando quanto o Convite à Filosofia
são manuais de filosofia. É como que o outro é o convite à filosofia. Convite está tudo, estou lendo nada. Convite à filosofia. Ambos fazem uma espécie de visita a esse armário da filosofia, abrindo diferentes gavetas. Tem a gaveta da cultura, a gaveta da teoria do conhecimento, da ciência, da política, da ética, da estética, blá blá blá. Os dois fazem isso. Outro livro, estou lendo aqui na sequência, alfabética. Adolfo Vasquez é um livro bastante usado para quem quer um estudo mais denso do tema ética. Esse Adolfo Vasquez é um pensador mexicano. Está escrito em português. Na bibliografia complementar, o livro organizado pelo Silvio Galo, título Ética e Cidadania, Caminhos da Filosofia. É um livro que se encontra também na nossa biblioteca. Ele é maior, mas ele é mais fino, muito bem bolado na sua concepção. Tem várias indicações de música, de filmes, para cada assunto. E ele, como diz o próprio título, tem muito a ver com a última parte do nosso curso, Ética e Cidadania. Depois do autor Danilo Marcondes, nós temos textos básicos de ética e textos básicos de filosofia. Isso é para consulta, caso você queira aprofundar sobre algum pensador. Tem um livro do Regis Moraes, Filosofia da Ciência e da Tecnologia, que é um livro que trata da realidade mais contemporânea, fazendo um estudo que vai distinguir o que é ciência e o que é técnica. A ciência, ela é mais teórica, ainda que experimental, é mais pura. E a tecnologia é a aplicação da ciência. Então ela está mais envolvida no contexto da sua aplicação, dependendo de qual seja a tecnologia. E os últimos aí citados no complementar fazem parte da atividade docente, atividade dirigida, esta classe, que é o livro escrito pelo Shakespeare, o Hamlet. Está em inglês, a indicação, e em português. Vocês já leram o Hamlet? É uma oportunidade de chegar ao final do semestre tendo mais um livro lido de um cara que não precisamos falar da importância dele, e daquilo que ele compôs. Essa é uma das obras centrais no tema filosófico. Tanto que, se eu pedir para você uma frase desse texto do Hamlet, você vai lembrar qual é a frase, certo? Que é a frase que tem tudo a ver com a nossa área, ser ou não ser. Então, que é a discussão filosófica. E se você se lembra quando, em que contexto essa frase ocorre na peça, então você vai lembrar que o Hamlet está com caveira na mão, e ele não só está considerando o morto, o não ser, o contexto do que ele está dizendo, não é monólogo, não é um diálogo, é um solilóquio, ele está falando dos seus botões praticamente. Ele está na dúvida se continua vivo ou se mata.
A coisa é mais radical. Não é só a caveira que está em esse trabalho na mão dele. É ele se tornar o não ser. Né? Então é mais grave a questão, mais séria. Aliás, um filósofo contemporâneo, chamado Albert Camus, um argelino, que produziu muito vivendo na França, ele dizia, no início de um dos livros dele, a questão filosófica básica e séria é o suicídio. Essa é a grande questão filosófica mesmo, é o suicídio. Dentro do contexto do que ele está discutindo, faz todo sentido. Dentro do contexto do Shakespeare, nesse ramo, faz todo sentido a atenção ao suicídio. Então, você pode ler no original ou pode ler na belíssima tradução do Milor Fernandes. E, inclusive, uma vez eu fiz um estudo comparativo de alguns trechos do original e do Milor. Então, tem uns lances muito interessantes de literatura. Literatura que é o trato com a palavra. No caso do Shakespeare, em inglês. No caso do Milor, em português. Porque traduzir não é só se transportar um significado. É importante você também dar na língua de chegada, fazer na língua de chegada algum tipo de jogo que você venha a perceber na língua original. E jogos que o Shakespeare fez em inglês não podem ser transpostos diretamente na tradução em português. Então o Milor tinha que fazer outros jogos em português em respeito ao que o Shakespeare fez. E às vezes a tradução não é literal, mas é literária, que é o grande barato. Aí que realmente o negócio é bacana, é bonito. Então uma vez eu fiz um estudo comparativo de alguns trechos e se tiver tempo eu mostro para vocês também isso daí. Disponibiliza lá também no e-mail? Não, na pasta que vai ter o Xerox. Ah, tá. Já tem isso em mãos. Tá bom. Eu acho que facilita até a leitura. Sim. Para algumas coisas. Vou fazer. Se caso eu venha a me esquecer, vocês cobram de novo, porque eu acho que vale a pena. Bom, então são esses os livros que a gente tem na bibliografia, os que a gente vai efetivamente usar e os que a gente vai poder ter por apoio. Na questão do conteúdo programático, você tem aí os assuntos, né? Atitude e reflexão filosóficas, que já seria o assunto de hoje, mas eu vou estar fazendo isso mais na semana que vem com um novo texto, que eu vou colocar lá, os tipos de conhecimento. Depois, aquela panorâmica na história da filosofia para a questão da ética, e vem a primeira avaliação, no dia 3 de outubro. Todos sabem que aqui no UNIEB a gente trabalha com conceito e não com nota, e aí na própria página do plano de ensino tem os conceitos e como que a gente vai trabalhar, porque nós teremos duas avaliações, né? Se tira A na primeira avaliação e tira D na segunda avaliação, qual é o conceito final? Tem uma tabelinha para isso daí. Vai ter trabalho? Eu não estou prevendo trabalho, estou prevendo duas avaliações, sendo que ambas avaliações serão trabalhos. Vou explicar no detalhe, que é o seguinte. Não é classe. Exato. No dia 3 de outubro e no
dia 28 de novembro, estão aqui no cronograma, como datas previstas das avaliações. Eu vou chegar em sala e propor questões ou um tema. Aí você começa a fazer isso e entrega na semana seguinte, consultando todas as colas que você tem direito. O que é mais é que você cola muito. Pesquise bastante para responder as questões ou desenvolver o tema. Em outras palavras, a avaliação será uma oportunidade para você estudar valendo você. Essa é a ideia. Então você vai trabalhar em casa durante a semana. Muito bom. Aí você acha, faz o seu tempo, né? Tem a sua dinâmica, a sua agenda na boa. E chega na semana seguinte você entrega. Bom, temos aí também a amostra acadêmica no dia 24 de outubro. Eu tenho daqui 15 dias, dia 29, semana que vem é 22, certo? Quarta-feira. Na outra quarta, 29, eu tenho que fazer uma palestra para a Semana de Filosofia. Vocês estão convidados a participar. Eu não sei exatamente onde vai ser, porque vai ter divulgação no corredor e tal. Então eu vou estar fazendo uma palestra nessa quarta-feira. Vai ser sonando. Que horário? Vai ser à noite, né? Então, será que é no primeiro horário que a gente tem Não, que a palestra vai ser a noite toda. Então eu não vou estar aqui depois do recreio. Aí vai depender do tempo de vocês, se Porque a consegue. gente tem a aula, a primeira aula, né? Tá. Você vai pegar na metade também. Você quer a segunda parte da palestra. Dá para fazer isso. O assunto vai ser Nietzsche. Porque a semana vai tratar de 3 pensadores: Marx, Nietzsche e Freud. A semana toda? Vai ser a semana toda, de segunda a sexta. Marx, Nietzsche e Freud. E eu vou estar abordando o Nietzsche. Bom, do plano era isso daí. Mais alguma pergunta ou observação? Norte? Só para minha orientação, que hora que nós temos agora? Qual? 10 e 10? Tá. Temos mais uns minutinhos. Eu vou começar falando desse tema da atitude e reflexão filosóficas, para a semana que vem tomar mais tempo com a questão da cultura, da linguagem. De maneira muito direta e bem sintética, a atitude filosófica pode ser representada pela interrogação. A atitude filosófica ela é representada pela interrogação.
É a postura, atitude é a postura, certo? É a postura da inquirição, da pergunta. Não importa sobre o que está perguntando. Em outros termos, você tem alguns sinais aí consagrados, né? Você tem o ponto final, tem a exclamação, tem reticências, só para citar alguns, tem a vírgula, tem a ponto e vírgula, etc. Raramente, e até diria, a bem da verdade, jamais a filosofia equivale a um ponto final. Porque ninguém que termina tem outra pergunta. Então não é um ponto final. Por isso que às vezes a gente, os seus comuns vai começar lá, filosofando. Você está sempre indagando, não termina a questão, uma leva a outra. A filosofia, nesse sentido, ela pode ter, às vezes, algo de exclamativo, no sentido do espanto. Quando você se espanta, você pode pôr a exclamação, pode? Porém, jamais é a exclamação do conforto. E quando algo aparecer maravilhosa, encantadora, exclamação também, né? Aí não tem a ver com filosofia. Mas se é da surpresa, do espanto, aí tem a ver com filosofia. Atitude, com postura. Outras palavras, filosofar não é chegar a um ponto final e fim de papo. Se tem fim de papo, já não é filosofia. Não é a exclamação do conforto, mas sim a exclamação da surpresa, do espanto. A filosofia tem muito também de reticência, dependendo do contexto, porque ela admite que ela não tem o ponto final, fica em aberto. Se aqui reticências vier a significar abertura. Tem muito de vírgula, porque a vírgula chama uma outra frase. Às vezes também tem um ponto e vírgula, porque além de chamar uma outra frase, também faz um comentário da frase anterior. Ou um conceito que não é final, chama a elaboração de um outro conceito, podendo o conceito seguinte comentar o anterior. Mas o sinal privilegiado está aqui. É a inquietação. É a indagação. Então, de maneira muito direta, acho razoável indicar a atitude filosófica por esse sinal. Agora, a atitude filosófica, ela também promove a reflexão filosófica. Vamos agora entender um pouquinho melhor o que significa reflexão. Re é o de novo, né? É o prefixo que indica novamente.
Então é flexionar outra vez. Flexão é um tornar-se, né? É um voltar, é um dobrar. Flexionar é dobrar, né? Vamos flexionar o verbo, assim que fala. O verbo nas suas flexões, você vai dobrando o verbo nos diferentes pronomes, nos diferentes tempos. Vai flexionando, vai dando redobras, fazendo redobrar, desdobrando. Acho que a palavra melhor é dizer, a flexão é o desdobramento. A reflexão é o desdobrar-se de novo. A vida, vamos filosofar, né? A vida é um desdobramento de situações. Nós estamos agora numa situação acadêmica. Daqui a alguns minutos nós estaremos numa situação de deslocamento, chegando no nosso destino. Nós teremos uma situação de descanso, assim espero. Amanhã uma situação de trampo, queiramos ou não, e assim por diante. A vida tem os seus desdobramentos. Nikiki. Bom, antes desse Nikiki, em cada desdobrar-se da existência, você pensa. Porque você daqui a pouquinho vai dar uma olhada no relógio, porque você está no desdobrar-se da van, do busão, da carona, etc. Certo? Então você tem que pensar na hora. Muito que bem. Só que você não para pensar que pensou. Certo? Você pensou. Automático. Esse automático, esse automatismo é do empírico, é da vida. E assim é. Ainda bem, se você parar toda hora para pensar de novo o que você pensou, você fica filósofo, você fica doido. A filosofia é parar para pensar de novo o que você já pensou. Repensar. Se a flexão é o desdobramento, reflexão é o desdobramento de novo. Só que esse desdobramento de novo tem um lance muito interessante, porque ele implica num distanciamento, numa admiração, num olhar à distância. Por quê? Nós, porventura, já estamos nos desdobrando na situação do deslocamento? Não, nós estamos aqui, sério. Mas não estou pensando sobre isso? Então, nós estamos fazendo uma reflexão sobre isso. Estamos filosofando sobre deslocamento. E pode depois ter a reflexão sobre o descanso, sobre o trampo, blá blá blá. Nos vários modos de ser, que a vida é um desdobrar-se do ser. Então, a reflexão filosófica é um pensar sobre o pensar, ou seja, pensamento ao quadrado, pensamento segundo grau. O que nós pensamos, nós sabemos, mas nem sempre a gente para para pensar no pensado, no vivido, etc. Então, quando fazemos esse, de novo, esse retorno, retomamos isso por antecipação ou por olhada pelo retrovisor,
que agora, em relação ao fato do deslocamento, nós estamos antecipando, certo? Mas eu posso refletir com vocês sobre o que rolou no recreio. Já faz uma diferença que se vivenciou o recreio. Agora você pode pensar no que vivenciou. Ou você vivenciou o intervalo e não o recreio. Eu espero que você tenha vivenciado o recreio e não o intervalo. Por quê? Porque intervalo, a própria palavra indica que fica entre duas coisas, certo? Então todo intervalo automaticamente está chamando a atenção para antes e depois, e não para aquilo. Agora recreio, convenhamos, você não está chamando atenção para o antes e depois, está chamando atenção para ele mesmo. Então eu espero que você tenha tido recreio e não intervalo. Então agora filosofamos sobre para trás, certo? Então eu prefiro 1000 vezes recreio. O moderno agora é tudo intervalo, as crianças não sabem mais falar recreio, acham que a gente é velha. Exato. Né? E infelizmente isso, porque quando a gente era criança, a gente era feliz e não sabia. Então a experiência de criança, do recreio, de criação, de criatividade, de lazer, era muito mais interessante. E aí vem Nietzsche, coisa que eu vou falar quarta-feira daqui a 15 dias. Uma das grandes necessidades que temos, um dos grandes desafios nossos, é incorporar de novo a condição criativa que a criança tem. Por isso, vamos curtir o recreio. Bom, a reflexão filosófica não vai dar tempo de dizer tudo, vou só dizer 3 palavrinhas para depois a gente retomar. Ela tem algumas características. Ela é radical, ela é rigorosa e ela é articulada. Vocês, por favor, anotem essa colinha que está aqui daqui uma semana, vocês me repassem a colinha para eu saber exatamente onde eu tenho que dar continuidade. Certo? Uma boa noite a vocês. Boa noite.